Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para responder a pergunta: por que eu sou católico? Alguns comentários nos vídeos que eu faço, ou mesmo no âmbito pessoal, alguns amigos me questionam por que eu sou católico. Alguns até com um certo preconceito embutido, na pergunta, eles dizem o seguinte: Eduardo, você lê tantos livros, você parece um rapaz tão apreciador do conhecimento, e tem assim uma certa erudição. Por que você é católico, Por que você está nessa religião aí que tem um atraso, e que tem Inquisição, tem Cruzada, tem várias outras coisas? Por que você está nessa questão religiosa e por que você não é com uma outra convicção, seja agnóstico, ateu ou outra convicção? E aí eu sempre faço essa reflexão. Dentro desse questionamento, há um certo preconceito. E esse é um preconceito que foi criado aí, especialmente com vários movimentos que surgiram, a partir do século XVII em diante. Então, a pessoa que normalmente me faz essa pergunta, ela não sabe nem mesmo de onde vem esse preconceito que ela tem embutida, que está incluído dentro da pergunta. E aí eu faço esse questionamento, de onde é que vem esse preconceito em relação à fé católica? Onde surgiu essa convicção de atacar, ou seja, de não entender o potencial de quem é católico, de quem tem essa convicção religiosa e ao mesmo tempo tem capacidades intelectuais plenas de realizar qualquer tipo de atividade, Então, existe esse preconceito. Muitos movimentos, eu não vou explicar isso porque é a história da igreja, você sabe, com várias revoluções, vários movimentos contrários à igreja ao longo do tempo, que foram gerando essas convicções anticatólicas, por assim dizer, Então, em boa parte desses questionamentos, eu vou apresentando os meus argumentos, Eu poderia falar vários argumentos, de explicar questões teológicas, questões mais aprofundadas, mas nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos específicos que eu acho que são relevantes e que podem contribuir para esse tipo de resposta, Então, veja que não é que uma resposta com argumentos teológicos, e eu não pretendo nem ofender as pessoas que são de outras religiões ou de outras convicções. É apenas alguém que professa essa fé e tenta mostrar para vocês alguns pontos que são chaves aqui para entender essa convicção. A primeira questão em relação a ser católico, por que eu sou católico, é uma noção de identidade. Cada uma das pessoas tem que ter uma noção de identidade. É natural do ser humano ter algo em que ele se identifica, ou seja, alguém que você vai acolher ali aquelas qualidades, escolher aspectos históricos, seja uma tradição ou mesmo um pensamento, uma visão de mundo. Então é natural que o ser humano adote uma visão de mundo. Tem pessoas ali que adotam pensadores, que são mais recentes, do século XIX em diante. Tem outros que vão adotar pensadores um pouco anteriores a isso. Enfim, depende muito do que você pretende para a sua vida. Nós, como seres humanos, nós nascemos sem uma convicção. Simplesmente nós nascemos em um seio familiar e vamos aprendendo inicialmente os rudimentos, os primeiros pensamentos, as primeiras formas de lidar com a sociedade, com a vida, com o ambiente que você está, justamente com a família. Então, no seio familiar, você vai formar suas primeiras convicções sobre, especialmente, o que é a noção da verdade, sobre o que é a noção das coisas como elas são. Isso de uma forma singela, para os nossos familiares, sem ter ali aulas teóricas sobre como o universo funciona. Simplesmente nossos pais, nossos avós, nossos familiares vão nos transmitir aquilo que eles já sabiam, ou que eles têm ali daquele conhecimento de vivência, de experiência de vida. E aí, a partir disso, você colhe as suas experiências e vai formando as suas convicções. Normalmente, com a religião, isso também acontece. Normalmente, os pais têm uma determinada religião e acaba transferindo isso, mostrando para os filhos através dos seus atos, através dos momentos em que a família se reúne, ou mesmo nos momentos em que essa família se desloca a um momento em que vai ter ali uma prática religiosa, seja aí ao culto, à missa, etc. Então, existe essa transmissão familiar. Agora, quando isso não acontece, existe também a noção da identidade
que eu vou comentar com vocês um pouco mais adiante. Por quê? Essa prática, algumas pessoas até comentam, né? Especialmente os ateus falam, mas se você tivesse nascido no Egito, você teria outra convicção religiosa. Se você tivesse nascido na África, você teria outra religião. Ou se você tivesse nascido na China, etc., teria outra religião. Como se a geografia determinasse o tipo de religião do indivíduo. E essa é uma falácia, porque não depende necessariamente da geografia. Depende de aspectos culturais, aspectos de convicção, especialmente de transmissão familiar, especificamente. Porque muitas vezes você pode ser filho ou filha, né, de uma pessoa, por exemplo, que é de outra convicção, né, que não é comum naquela região, e aí você receber aquilo de seus pais. Por exemplo, suponhamos aí 2 pais que são japoneses, que são shintoístas, saem lá do Japão e vêm para o Brasil. Os filhos vão aderir, então, à religião dos pais, não necessariamente à religião que está vinculada àquela sociedade. Então, nem sempre é um fato dizer que onde você nasce, você tem a religião daquela localidade. Ou mesmo aspectos históricos, né? Como, por exemplo, aí, guerras que mudam aspectos geográficos, né? Da demografia, seja também a questão de imigração, dentre vários outros fatores que fazem com que você entenda que não é um aspecto geográfico, é um aspecto de transmissão. Né? E aí muitas pessoas vivem nesse período agora com a internet, né? Pós o período aí, da Segunda Guerra Mundial, que estão aflitas com relação a esse tipo de questionamento, porque as transmissões não estão sendo realizadas com convicção como anteriormente. Era praticamente comum, né, a família que basicamente vivia na zona rural e cujos pais transmitiam ali pelo convívio com os filhos a seus aspectos religiosos. Com o passar do tempo, essa relação de tempo com família ela foi sendo diluída, especialmente a partir da década de 50, 60 em diante. Né? As pessoas passaram a ter menos tempo no seio familiar, com convívio com a sua família, e passaram a ter mais tempo ou na escola, ou assistindo televisão. Né? E aí o convívio familiar foi sendo diluído, foi sendo reduzido com o passar do tempo. Então essa transmissão religiosa através dos pais, ela foi também sendo minada, sendo diluída com o passar do tempo. Né? Então, essa noção de identidade ela foi se perdendo, especialmente nessas gerações aí que nasceram na década de 60, 70, 80, 90 em diante, né? Cujos pais não souberam ou não tiveram armas suficientes para poder transmitir a fé aos filhos, né? Que estavam sendo a todo momento bombardeados com mídias, né? Com televisão, com entretenimento, né? Ou mesmo indo a aulas, né? Cujos professores também não sustentavam a mesma convicção dos pais, etc. Então veja que há todo um processo, né? Todo uma grande dinâmica, né? De pessoas que não são da mesma convicção que os seus pais e que vão te empurrando essas informações e aos poucos os jovens vão aderindo. Né? Isso é basicamente um pouco do que aconteceu no Brasil nos últimos pelo menos 30, 40 anos mais ou menos. Né? Então a fé minha, especialmente, na minha fé católica, ela vem de origem familiar. Meus pais, avós, bisavós, trisavós e pelo que eu rastreei na minha árvore genealógica até Carlos Magno, né? Então são quase 1000 e tantos anos em que minha família é católica. Obviamente, como todo brasileiro, eu sou descendente também de africanos, de indígenas, né, de judeus também, enfim. O que é o composto, né, do brasileiro, de ser descendente de português. Os portugueses são descendentes desses vários grupos, né, ali da região do norte da África, os judeus sefaditas também, que fazem parte da formação, né, do povo português, aí dentre os vários outros grupos também, né, os povos bárbaros, os romanos, etc. Então, nisso nós temos essa forma toda brasileira, né, que é de várias etnias, várias convicções que foram sendo moldadas, foram sendo misturadas, por assim dizer, mas sempre acabou redundando e colocando-se
sempre à vista com a religião católica, né? Então, eu não herdei aí a fé dos judeus, mesmo tendo antepassados lá, né, há 500 anos atrás, etc. Não herdei. Então, eu cheguei à Terra no momento do meu nascimento sem essa convicção, não chegou até mim. Também, da mesma forma, os indígenas, os africanos, que tinham outras religiões, que não conseguiram, porque várias questões históricas, né, nós vamos saber isso através da análise histórica, que essas convicções, essas religiões não chegaram. Então, o que chegou para mim? Meus pais, meus avós, meus antepassados, que são católicos. E aí o que me é transmitido através do entretenimento, através da internet, através do mundo à minha volta, é que ser católico não é uma convicção interessante, historicamente tem muitos problemas, etc, etc, etc. Então, é meio que o mundo falando que meus pais, meus avós, meus antepassados de 1000 e tantos anos estão todos errados, né? Estão todos umas pessoas problemáticas, etc. E na convicção católica é basicamente isso, é aceitar, é admitir que nós somos pecadores, seres humanos estão meio que quase que em dívida, né, com Deus, então nós precisamos sempre pedir perdão a Deus por nossos pecados, né? Então a convicção católica é sempre a culpa católica, por assim dizer, né? E por isso tem até na própria missa, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Porque o católico sabe que o ser humano é falho, ele é pecador, ele tende a cometer pecado e tende a sempre envergonhar aí não só as seus familiares, mas envergonhar a Deus diante de seus pecados, né? Então o católico ele percebe que o ser humano é uma raça, né, que tem problemas aí de não seguir corretamente os ensinamentos dados pelo próprio Deus, né? Então, na medida que o católico se identifica como alguém que é pecador, precisa melhorar, ele recorre então à igreja. A igreja é aquilo que nos foi colocado como uma possibilidade de termos salvação. Eu digo possibilidade, porque temos que ter a fé e também buscar justificar essa fé ao longo do tempo, né? Ter aí momentos que vão ser cruciais na sua fé e que você tem que ter e manter essa convicção. Então, identidade, né? E essa identidade, ela muitas vezes atacada, como eu já mencionei, né? Com vários movimentos, né? Com várias ideias, e aí sempre a todo momento nós somos condicionados a gostar daquilo que não é nosso propriamente, daquilo que não é parte de nós, do nosso convívio. Por exemplo, você vai assistir filmes, né, dos Estados Unidos. A todo momento, filmes dos Estados Unidos falam, né, nós, norte-americanos, somos os ótimos, né, ótimos em batalha, ótimos nisso, ótimos naquilo, e o brasileiro vai lá assistir o filme. Nossa, esse herói americano, ele é demais, né? Essa atriz é demais. Então fica essa coisa de elogiar aquilo que é externo a nós. Isso é muito comum no Brasil, né? E por exemplo, também assistir animes, né? Eu vejo pessoas, especialmente os jovens, né? Aquela coisa, né? Vou aprender japonês, quero ir para o Japão e tal. E ignora aquilo que está próximo, né? Nossa realidade e as pessoas que lutaram para que você tivesse a sua vida, né? Você acaba ignorando o trabalho todo que seus pais, seus avós tiveram, né, para que você existisse, né, e abandona ali toda a sua trajetória histórica, familiar, de mais de 1000 e tantos anos de batalhas aí para que você estivesse nesse mundo. E aí em prol de entretenimento, de gosto, de coisas relacionadas àquilo que você percebe e adquire e que é a todo momento empurrado para que você possa comercializar, né, nesse mundo consumerista que nós temos, né, por assim dizer, esse mundo consumista. Então, a todo momento, filmes, animes, vem ideologias por trás, né, músicas, a todo momento te empurrando isso, né? Você não pode ser católico, você não pode ter sua convicção, seus avós, seus pais estão errados, etc, né? E aí as pessoas acabam caindo nessa conversa. Falando, não, a ciência é superior, a ciência tem todo um conhecimento, né, que é a verdade, etc. E ignoram o que a própria Igreja Católica
ao longo do tempo, construiu a ciência, né? E a própria igreja construiu a educação como nós conhecemos, né? As universidades foram criadas pela igreja, as primeiras escolas, como nós conhecemos atualmente, foram criadas pela igreja, muito embora, logicamente, que a antiguidade, né, e outras culturas também tiveram contribuições históricas, né, em relação à educação, mas o que nos foi legado é, a partir especialmente da Idade Média, aquilo que os monges foram preservando, foram estudando, trazendo de convicções, foram preservando e moldando a sociedade ao longo do tempo. Então, por isso que nós temos até o próprio livro, né, a civilização ocidental, né, que foi criada pela Igreja Católica, né? Então, nós temos essa noção de legado que é passada de geração em geração na família. Ah, mas meus pais não são católicos. Talvez seus avós sejam católicos, né? Ah, mas meus avós também não são católicos. Então, seus bisavós, se você for brasileiro, com certeza eram católicos, a não ser que você seja uma exceção raríssima à regra dos brasileiros. Mas a maioria dos brasileiros, especialmente década de 60 para trás, eram católicos, né? Mais de 90% eu diria, né? Até a década de 80 tinha aí pelo menos um grande número de pessoas que tinham convicção católica, seja católicos fiéis mesmo que praticavam, sejam católicos de herança, ou pelo menos de nome que tinha. Mas nós temos essa herança católica, basicamente é a nossa história e a nossa formação, por assim dizer, né? Então essa é nossa herança cultural, né? Que a todo momento existe todas as mídias, tudo possível para dizer que você não pode, né? E aí eu sempre falo isso com os meus amigos, né? Quer dizer então que eu posso ser um convicto ateu, mas não posso ser um convicto católico? Quer dizer que as pessoas acham lindo, né, aquele budista lá no Tibete, né, que preserva com suas raízes, que preserva sua cultura, que tem toda a sua convicção, mas quando a pessoa fala que é católica, não. Porque você foi condicionado a não gostar da Igreja Católica, né, através de uma série de fatores que eu já comentei aqui. E aí, até mesmo pessoas esclarecidas, que estudam, caem nessas convicções que surgiram ao longo do tempo. E aí é que está. Os jovens, né, os mais jovens atualmente, quando estão diante da internet e vão lá e pesquisam, veem que muitas dessas coisas são mentiras criadas ao longo do tempo. Então, por isso que até as pessoas falam, né, está tendo um renascimento da Igreja Católica, né? Muitos jovens estão voltando para a Igreja Católica, estão aderindo, estão se tornando católicos, né, com convicção, etc. Porque basicamente fazem esse teste, né, de pesquisa mesmo, de analisar aspectos históricos, analisar documentos, verificar tudo relacionado ao que foi posto pela modernidade, e encontro na Igreja Católica algo seguro, algo que foi verificado como sendo verdadeiro, né? Enfim, nesse sentido, especialmente no âmbito familiar, né, tem essa questão que eu já mencionei dos meus pais. Isso não quer dizer necessariamente que eu fosse católico. Durante boa parte da minha vida, eu não tive a fé católica, né? Eu não percebi essa fé católica com convicção. Até que, obviamente, com estudos, depois de muito tempo, né, eu fui retomando a sanidade, por assim dizer, né, e entendendo aspectos da Igreja Católica e quebrando esses preconceitos que vão surgindo com o passar do tempo. E aí é que nós percebemos a beleza que é ser católico. Nós verificamos o conjunto de valores que são transmitidos ao longo do tempo, né? E nós temos que sempre perceber não cair no erro de dizer que o passado era melhor do que o presente, e nem vangloriar demais o presente. Nós temos que entender que as pessoas no passado eram humanas, tão erradas quanto agora, né? Tão pecadores quanto agora. Então, quando as pessoas falam, a Idade Média foi o auge da humanidade, a Idade Média foi o momento em que a humanidade mais brilhou. São seres humanos, então tiveram benefícios, tiveram contribuições, tiveram coisas erradas, tiveram coisas certas, enfim, vários fatores, né? Então, na convicção católica, ao meu ver, em relação à linha temporal, né, eu digo sempre, né, o melhor momento da história da humanidade foi quando Deus veio à Terra.
Foi quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra. Depois disso, é só questão humana, né? Alguns momentos tiveram coisas boas, outros não. Enfim, a gente não pode colocar num pedestal um momento histórico humano, porque é humano, né? E com falhas e com benefícios, né? Enfim, para você entender essa questão toda do aspecto histórico. Então, a gente tem que perceber isso. Eu só existo porque minha família me gerou. Você só existe porque seu pai, sua mãe, ou seus avós, ou quem cuidou de você, cuidou quando você precisava, quando você era criança, quando você era bebê, né? E aí você tem que ser grato por essas pessoas. A sua sobrevivência vem justamente dessas pessoas. E o que acontece com os jovens atualmente? Eles ficam lá, jogam videogame horas e horas e horas, ignoram os pais, né? Ou ficam na internet com os amigos na internet. Que legal, né? Eu tenho vários amigos na internet. Enquanto seu pai está lá ralando, trabalhando para te sustentar, para que você pudesse pagar essa internet e ter acesso a bons conteúdos. É o que deveria ser, né? Seus pais acham que você está tendo bom conteúdo na internet muitas vezes, né? E eu lembro de uma época que eu estava fazendo faculdade, eu lembro até de uma colega, e ela falou que comigo, né, a gente foi conversando sobre essa questão, né, da família, né, da ascensão social, enfim, etc., na faculdade, que eu sou formado em Direito, né? E aí ela falou comigo que não tinha muito orgulho dessa questão da história da família dela, né? E eu fui perguntar por quê. E ela falou que o pai dela era muito humilde, era pedreiro, etc. E ela falou num tom assim de certa vergonha em relação ao pai dela, né? E aí eu falei, como você pode ter vergonha de seu pai se ele trabalha, é honesto, te sustenta e você está aqui hoje viva graças ao esforço e trabalho dele? E aí ela começou a raciocinar mais sobre isso, falar, é verdade, né? E começa a pensar justamente nesse trabalho desses familiares, de quem está próximo de você, né? Então, às vezes, você não dá valor devido, né, a quem se sacrifica por você. É basicamente esse o ponto inicial. E aí você vai ver, mas meus pais não têm a convicção católica, então provavelmente seus avós. Meus pais foram pessoas que não são boas pessoas, etc. Então provavelmente seus antepassados eram pessoas que tiveram boa convicção católica. Então cedo ou tarde você vai encontrar, se você fizer sua pesquisa genealógica, como eu fiz, né, você vai encontrar santos, você vai encontrar pessoas muito convictas católicas que foram muito boas, vai encontrar pessoas também horríveis, mas é a humanidade, é assim que a humanidade age, né, basicamente. E aí, quando nós verificamos pessoas que são realmente boas, nós temos um parâmetro. Qual é esse parâmetro? Nós temos que entender que nós não somos o primeiro ser humano. Nós não somos a primeira pessoa a nascer. Ou seja, você não é o primeiro ser humano que nasceu, o primeiro humano único. Cada ser humano nasce, tem a sua individualidade, né, tem suas características próprias, mas antes de você tiveram vários outros, milhares, centenas, milhões de pessoas que tiveram batalhas, tiveram lutas, né, convicções, etc., para que você pudesse chegar atualmente, né? Você teve 2 pais, 4 avós, e assim vai, 8 bisavós, e aí vai indo com o passar do tempo, né? Então, você tem que ter essa noção histórica, né? Isso é importantíssimo. Se você não tiver essa noção histórica, pelo menos a abertura para entender sua história, você vai ficar sempre nessa de mudar suas convicções conforme o vento assopra, né? Então toda hora vai aparecer uma coisa legal, que legal, vou seguir essa tendência aqui. Aí você vai lá, olha, nossa, que horrível, isso aconteceu, é melhor sair fora disso aqui. Então se você não sabe de onde é que você veio, você vai a todo momento ficar perambulando aí por convicções, por correntes ideológicas, né, por movimentos, etc., que a todo momento surgem na internet, seja de direita, de esquerda, ou que vem, né, para você diante aí, na internet, por assim dizer, né? Então,
você tendo um parâmetro, qual é o parâmetro? O parâmetro é saber que você não é o primeiro ser humano. Sabendo que você não é o primeiro ser humano, você tem que colher experiências de outros seres humanos. Então, a Igreja Católica, ela tem esse diferencial. Ela tem 2000 anos de tradição e o que significa que milhares, milhões de pessoas foram católicas e através de suas obras, através de suas vidas, trouxeram e apresentaram experiências de vida. E aí você pode muito bem colher essas experiências de vida para a sua própria vida, né? Então você não precisa botar a mão no fogo para queimar a sua mão. Você pode perguntar a alguém, né, seu pai, sua mãe, né? Pai, mãe, se eu colocar meu dedo aqui nesse fogo, vai queimar meu dedo? Aí seu pai e sua mãe falam, não coloca o dedo aí no fogo. Se você colocar esse dedo aí, vai queimar. Aí você atrevido, atrevida, vai lá e coloca coloca o dedo lá no fogo e queima o dedo. Aí você aprende que quem tem experiência vai muitas vezes te aconselhar de uma forma interessante. Basicamente isso, né? Logicamente que existem, né, pessoas que não são boas conselheiras. Eu estou falando aqui das convicções boas, né? Então, através dessas experiências, você vai colher uma tradição, uns ensinamentos que são úteis, né? E na experiência católica, os exemplos católicos são os heróis. Quais são os heróis católicos? São aqueles que tiveram a convicção da fé católica de uma forma muito clara e evidente, né? Que são os santos. Então, por isso que o católico ele comemora vários santos, inclusive, a cada dia, né? Tem um santo a cada dia. E qual é o dever do católico? É ir lá, ler um pouco sobre esse santo, colher as experiências dele como santo, como pessoa que é exemplo de fé, que é exemplo de vida. E aí, através da experiência dele, você internalizar isso e pretender melhorar a sua vida, né, por assim dizer, enquanto católico. Então, por isso que existe muito disso na Igreja Católica. Nossos heróis da fé, os santos, né? E está repleto de santos, né? Então, vou dar só alguns exemplos, né? Você pode depois pesquisar. Santa Dulce dos Pobres, aqui do Brasil, né? Irmã Dulce. Que exemplo de mulher, de vida, né? Pesquisa, se você não conhece Santa Dulce dos Pobres, pesquisa aí depois. São Francisco de Assis, nem preciso dizer muito, né? Santo Inácio de Loyola, São Maximiliano Kolbe, Santo Tomás de Aquino, ou mesmo pessoas que são próximas, no meu caso aqui, que muitas vezes a gente tem a convicção que são santos, né? No caso da minha família em específico, é o padre Henrique Munaz Puig, né? Que é daqui de Montes Claros, que foi, sem dúvida nenhuma, é um santo, né? Espero que ele seja canonizado, mas existem as irmãs do Carmelo que estão cuidando disso aí para que ele seja canonizado. Mas enfim, quando a gente conhece uma pessoa que foi santa, a gente sabe a diferença, né? A gente vê, salta aos olhos. E não existe, é quase unânime, não existe pessoa que fala contrariamente à santidade. Todo mundo, de forma convicta, fala: essa pessoa foi uma pessoa santa, não há nada que macule a vida dela, e é uma pessoa que foi grandiosa por causa disso, disso, disso. Os santos são desse jeito. São pessoas que foram exemplo em vida e que também são exemplo após o seu falecimento também. E que estão no céu, né, que a igreja declara como sendo santos, né? Então, veja como é interessante. Primeiramente, a questão da identidade, a nossa origem, a nossa formação. Né? Eu não sou muçulmano, né? Não sou judeu, não sou, enfim, shintoísta, budista, etc. A minha raiz histórica dos últimos 1000 e tantos anos é sempre católica, com o passar do tempo. Embora, como eu já disse, né, ocorreram aí as conversões de outros antepassados que vinham de outras convicções. Mas o que foi legado, o que sobrou, o que existe, é isso. Mas você pode muito bem adotar a religião aí de seus antepassados africanos. Vai ser uma coisa artificial demais. Né? Vai ser uma coisa que não chegou a mim. Então eu vou estar aderindo a uma coisa que não me foi transmitida com o passar do tempo. Da mesma forma, também adota uma religião dos indígenas. Muito provavelmente os indígenas de hoje, né, que estão em partes do Brasil,
eles adotam outras convicções que não são as dos meus antepassados indígenas. Então, eu adotar outras convicções não vai ser algo interessante, vai soar muito artificial. É a mesma coisa do budista ocidental, né? Você já conhece aquele homem branco de olho azul que vai lá nos montes, né, do Tibete e fica lá. É algo totalmente destoante, né? E mesmo ele lá tendo a sua convicção, etc., ele destoa, porque é um aspecto cultural também na religião, né? Enfim, outro aspecto que eu gostaria de ressaltar também, além desses exemplos, né, dos próprios parâmetros que você tem que ter para viver, a ideia de qualidade de vida. Se você pesquisar, especialmente em relação a aspectos psicológicos, aspectos de saúde mental, adotar uma religião é algo benéfico. Então, você vai ver que as taxas, né, de quem tem depressão, ansiedade, quem pretende se eliminar dessa vida, né, essas tendências que o ser humano tem do sofrimento humano, elas são menores em quem tem uma convicção religiosa, por vários fatores que a própria religião vai te transmitir com os ensinamentos, com as práticas, etc., né? Então, uma qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida psicológica bem melhor do que você não ter nada, por assim dizer, né? Além disso, a própria ideia de sentido de vida, de propósito, de esperança, né, te traz uma resistência psicológica, traz também aspectos até mesmo físicos, né? A sua função imunológica é melhorada, né? Você se torna mais imune a pretensões, aí, especialmente a doenças, tendo hábitos saudáveis. Muitas vezes, por adotar a fé católica, você tende a não cometer excessos físicos, porque a própria fé em si molda e te ensina a ter equilíbrio físico também. Então você vai ter hábitos saudáveis, né? E isso acaba redundando, gerando a maior expectativa de vida, né? Você pode observar que os monges, né, têm uma alta expectativa de vida porque tem ali uma qualidade de vida apresentada e também gerada por seu propósito, por seu sentido de vida, por sua convicção religiosa, né? E nós sabemos que nós vivemos nessa sociedade do consumo, consumerista, como eu já mencionei. Então, a todo momento, te convencem a comprar coisas. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que é suscetível a adquirir coisas, a comprar coisa por impulso. Então, muitas vezes, a indústria que nós temos, ela sempre quer que você consuma mais. Então, ela te apresenta muitas coisas que vão acabar atrapalhando na sua saúde mental, por assim dizer, né? Então, nem vou entrar em detalhes muito quanto a isso, né? Enfim, além disso, além dessas questões da qualidade de vida, né, dos exemplos que tem, propriamente a questão da própria arte, né? Quantas coisas belíssimas que a Igreja Católica tem, né? Você visitar as catedrais, as igrejas bonitas que foram criadas, as obras de arte, né, que tem. Você vai fazer uma viagem, você pode fazer uma viagem em família, né, para ir visitar alguma igreja, para conhecer um museu que tem ali a história católica. Você pode visitar em cada cidade, vai ter alguma convicção, vai ter alguém com a convicção católica, ou vai ter igrejas propriamente construídas. Então, é uma igreja universal, com exceção dos países em que tem ali, por legislação, proibição a fé católica. A igreja está no mundo todo. Então, você pode fazer um tour aí por todos os países, vai encontrar muitas coisas bonitas da Igreja Católica, né? E a própria noção de educação, como eu mencionei, a Igreja ela fundou as universidades, a nossa própria noção de educação ela vem com a fé católica, né? E quanto mais você estuda, mais você compreende o quanto que a Igreja Católica valoriza o conhecimento, porque, na verdade, no fundo, o maior conhecimento de todos vem de Deus. Deus é a sabedoria maior. Então, quando você tem a fé católica, tudo faz mais sentido. Você estuda até mesmo ciências biológicas, físicas, química, etc. Você vai ter uma noção do todo a partir da sua convicção católica, né? E ainda, já entrando um pouco em relação à própria temática do canal,
que é abordar sobre literatura clássica, os livros clássicos, essa própria noção de livros clássicos vem da Igreja Católica. Ah, mas teve na Grécia Antiga, teve, mas durante a Idade Média ocorreu um certo período em que se perdeu esse contato aí com a cultura clássica, né? E aí coube a própria Igreja preservar os estudos antigos, né? Então, as próprias noções de obras que são realmente importantes, etc., surgiram a partir desses vários estudos, especialmente a partir do momento em que a universidade foi se ampliando, foi se desenvolvendo com o passar do tempo a partir da Idade Média em diante, né? Então, assim, existem muitos fatores que eu poderia dizer que contribuem para que eu tenha a fé católica sem apelar para o aspecto teológico, porque se eu for falar para o aspecto teológico, filosófico, aí já vai ser 3 horas de vídeo para poder falar sobre isso. Mas eu apresentei alguns elementos que são importantes, né, que acabam me atraindo em relação à fé católica, né? Essa ideia de pertencimento, que é muito importante, isso nos coordena, nos traz uma certa lógica do mundo, nos traz uma convicção de entender o mundo com um olhar, que eu poderia dizer, de certamente entender as circunstâncias humanas diante da nossa realidade. E, ao mesmo tempo, também, o próprio gosto pelo conhecimento, né? O católico, que é um bom católico mesmo, ele busca entender a sua fé. Então, ele vai estudar catecismo, ele vai estudar a Bíblia, ele vai estudar a história, que é tão importantíssima, né? Ser católico é necessariamente entender e estudar a história, porque a todo momento nós temos festividades históricas que relembram datas, relembram momentos da história. Então, é basicamente isso. É um conjunto de tradições, de cultura, de ensinamentos que sempre vão apresentar questões de qualidade, questões que vão trazer coisas positivas para a sua vida. E quando eu vejo outras convicções, quando eu vejo outros ensinamentos, eu não vejo a mesma qualidade, não vejo o mesmo potencial que a fé católica apresenta em relação a essas outras convicções. Então, por exemplo, você vai para a igreja protestante, muitas delas têm ali 100 anos, né? Foi criada pelo pastor fulano, ou outras têm 200 anos, né? Foi criada pela pastora tal, pela profeta tal, ou pelo profeta tal. Enfim, ou se você voltar a 500 e tantos anos, você vai encontrar Martinho Lutero, que era um monge da igreja católica, saiu da igreja. Enfim, você não consegue encontrar uma tradição que é logicamente direcionada até o rastreamento mais antigo possível, né, da convicção cristã. Você não consegue encontrar valorização cultural, porque hoje em dia você vai na igreja protestante, por exemplo, você não tem nada que traz ali algo relacionado à cultura. Você vê as paredes pretas, né, ou um show ali, basicamente. Enquanto que na fé católica existe toda uma questão da cultura, da arte a ser apresentada, tanto no âmbito das pinturas, da escultura, né, da própria música, né, o quão belas são as músicas católicas, especialmente aí as gregorianas, as músicas que trazem aspectos religiosos, né, o cantochão, etc. Então, além disso, né, dessa cultura da arte tão bem elaborada pelos católicos, além dessa questão da própria qualidade de vida, né, você vai ter um potencial de vida ampliado, né? E até vejo alguns amigos, né, que, por exemplo, visitam a Itália e vão lá em Roma e não são católicos, né? Então, quando você vai lá em Roma e não é católico e vê o Vaticano, você vai achar tudo muito bonito. Ah, que legal, né? A cultura, beleza, etc. Agora, quando você tem a convicção católica e vai em um local que é sagrado, aquilo te transcende, né? Aquilo te torna uma pessoa melhor naquele sentido, né? De gostar de ser católico. Aquilo te traz ali elementos para a sua fé que são diferentes de quem não tem a fé católica, né? Então são vários elementos, né? Eu poderia fazer vários outros vídeos falando sobre os elementos que me conduzem a manter a minha fé católica, mas esses são alguns elementos aí que eu poderia apresentar para você. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo vídeo.